Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à mentoria Você Líder do Futuro. Essa é uma mentoria que eu criei para apoiar líderes que assumiram cargos de liderança sem o preparo necessário e precisam alcançar seus resultados rapidamente. Meu nome é Marta Cordeiro de Mello, eu sou psicóloga e trabalho com líderes há 25 anos. Nesse vídeo eu vou te contar qual é a diferença entre distribuição de tarefas e delegação estratégica. Vejo que a maioria dos líderes hoje em dia estão muito sobrecarregados. É até triste de ver. Alguns não têm vida pessoal, só trabalho. E eu já estive nesse lugar também e precisei sofrer muito para me dar conta que precisava aprender mais sobre como liderar uma equipe. Quando assumi a liderança pela primeira vez, eu tinha só 27 anos e passei uns 2 anos com práticas que só me aumentavam a sobrecarga, principalmente porque eu não sabia delegar. Quando alguém da minha equipe errava, eu fazia no lugar da pessoa e controlava tudo que todos estavam fazendo a maior parte do tempo. Só que eu comecei com uma equipe de 5 pessoas e em um ano depois, eu tinha 11 pessoas na equipe. Nesse momento, a minha forma de liderar começou a ficar desumana para mim. Eu não podia sentar em lugar nenhum que eu dormia. Na hora do almoço, eu passei a não sair mais da empresa para comer só um sanduíche e dormir 20 minutos com a cabeça baixada na minha própria mesa, tamanho era o meu cansaço. Eu resolvi então pedir ajuda para minha chefe naquela época. Ela era uma pessoa experiente e era mentora de líderes. Tive uma conversa aberta e franca com ela, que prontamente me ajudou, dando alguns caminhos de desenvolvimento e me ensinou mais sobre como delegar. Ela dava treinamento de liderança há vários anos e eu acabei aprendendo com ela não só a liderar a minha equipe, como também a treinar outros líderes em empresas do Brasil inteiro. O que ela me ensinou foi tão valioso que mudou completamente a minha forma de liderar. Então, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar também. Normalmente, nós distribuímos tarefas somente. Recebemos as demandas e quando somos líderes de primeiro patamar de liderança, fazemos análises simples para distribuir essas demandas. Normalmente, pensamos em 2 critérios. Se tem alguém que já sabe fazer aquela tarefa, ou pelo menos uma parte dela, e procuramos, quando possível, dividir as tarefas entre todos para não sobrecarregar de mais uma só pessoa. Estes são critérios que não consideram o desenvolvimento da equipe e mantêm as pessoas sempre no mesmo patamar de conhecimento. Além de exigir do líder um acompanhamento muito mais frequente do que as pessoas estão fazendo e como estão fazendo. Nos treinamentos de liderança, eu acompanho assim de perto a maioria dos líderes trabalhando com uma crença comum, que eu também tinha lá no começo. Eu faço melhor e mais depressa. Essa é uma crença que não deixa de ser verdadeira, principalmente quando você era um especialista, tinha um cargo técnico e foi promovido para a liderança na mesma área em que você trabalhava. Era muito comum e ainda é em algumas empresas promover o colaborador que tem o melhor desempenho técnico para a liderança daquela equipe. E nem sempre isso funciona. E quando funciona, leva tempo para o novo líder se libertar do operacional. Na verdade, conheço alguns que nunca se libertaram. Se eu já contei para você o que é distribuição de tarefas, vamos falar então do que é delegação estratégica agora. Para começar, precisamos fazer um bom diagnóstico de como está a nossa equipe. E para fazer esse diagnóstico, eu gosto de utilizar as pesquisas e práticas de 2 autores americanos chamados Ken Blanchard e Paul Hersey.
As técnicas e modelos criados por eles já foram amplamente testados e comprovadamente funcionam. Vou te mostrar um esquema criado por eles que eu adaptei para ficar mais fácil de entender. Pense nas pessoas da sua equipe em termos de experiência. Primeiro, de forma mais genérica mesmo. Quem é mais experiente e quem é menos experiente? E aí, vamos pensar em termos de graus de experiência, que esses autores chamam de graus de maturidade. São 4 graus de maturidade. Maturidade 1, 2, 3 ou 4. O grau de maturidade 1 é aquele que está chegando na sua empresa ou na sua área. É novato e está zerado em termos de conhecimento técnico. O grau de maturidade 2 é aquele que já tem algum conhecimento técnico, mas não tem ainda muito conhecimento da cultura da empresa e ainda está, se desenvolvendo também nesse conhecimento técnico e em termos de cultura. O grau de maturidade 3 é aquele que já domina o técnico, já tem as competências técnicas todas incorporadas, mas tem questões comportamentais que precisam ser desenvolvidas ou trabalhadas. E o grau de maturidade 4 é aquele que não só já tem as competências técnicas incorporadas, como as comportamentais também. Então, uma pessoa que gerencia bem o seu próprio comportamento e faz as entregas, na maioria das vezes, com um grau de qualidade superior. Mas vem comigo que eu vou te mostrar um esquema que facilita entender como é que a gente faz um bom diagnóstico para delegar. Então, para você conseguir fazer um bom diagnóstico da sua equipe, considere estes 4 graus de maturidade. Relembrando, que o M1, que é o maturidade 1, é aquele que está zerado de conhecimentos técnicos, então ele está só absorvendo informações. O M2 já caminhou um pouco, mas ainda precisa desenvolver mais desses conhecimentos técnicos e você já pode avançar no que diz respeito aos conhecimentos da cultura da empresa. O M3 é aquele que já tem domínio técnico, já incorporou as informações técnicas, mas precisa desenvolver competências comportamentais. E o M4, que é o maturidade 4, ele tanto já tem conhecimentos técnicos como gerencia bem os seus próprios comportamentos. Na medida em que você conhece esses 4 graus de maturidade, você já tem um outro olhar para a sua equipe. Tenha certeza disso, que isso aconteceu comigo também, À medida que a gente aprende isso aqui, você já olha para a equipe completamente diferente. E você acaba conseguindo identificar qual é a melhor tratativa para desenvolver cada um deles. E aí entra a delegação estratégica. O único aqui que eu não posso começar a delegar estrategicamente é o M1. Por quê? Porque lembra que ele está zerado de conhecimento? Se ele está só absorvendo ainda os conhecimentos técnicos, eu não tenho como delegar nada para ele, nem preparar nenhuma delegação, pelo menos por algum tempo, até ele tomar pé do que acontece ali na sua área. O M2, que é aquele que já caminhou um pouquinho, esse aí você já pode começar a planejar uma delegação para ele. Então, planejar uma delegação é sentar com ele e dizer, olha, eu vou então preparar você para assumir uma determinada tarefa. Essa tarefa, ela tem esse grau de complexidade, ela é dessa forma, você vai aprender essa tarefa comigo ou com um colega da sua equipe. Eu vou conversar com você 2 vezes por semana sobre essa tarefa e aí você vai combinar tudo numa reunião de delegação. Aqui, quando começa a delegação para um M2, ela tem um passo a passo que precisa ser acompanhado de perto. Para um M3, eu estou considerando que ele já tem conhecimento técnico, então ele pode até assumir uma tarefa já com esse domínio, mas
pode ser que ele tenha que desenvolver para essa tarefa alguma competência comportamental. Então pense assim, por exemplo, se ele precisa nessa tarefa de interagir com outras áreas, digamos, precisa ir lá conversar com outro gerente ou com outro colega, né, que é de uma área diferente. E ele é uma pessoa super reservada, tímida, ainda tem dificuldade de se expandir, de expandir a sua comunicação para outras pessoas de outras áreas. Então você vai precisar também combinar com ele um passo a passo para que ele se sinta mais à vontade para fazer isso. E importante nesse exemplo até é você abrir portas para ele. Você ir lá na outra área, conversar com a pessoa com quem ele vai lidar, para quem ele vai pedir informações. Você abrindo as portas já facilita também a vida dele. É só um exemplo. E o M4 é aquele que você pode já delegar com mais segurança. Não precisa necessariamente que o M4 já tenha domínio completo daquela tarefa nova que você está delegando para ele. Pode ser que ele nunca tenha passado por essa experiência antes, mas ele tem muito mais facilidade de evoluir na tarefa e você vai precisar acompanhar com menos frequência. Então, essa é a vantagem de um M4 quando a gente está falando de uma forma mais genérica assim na sua equipe, tá? Por que eu estou dizendo forma mais genérica? Porque é muito comum, até eu vejo nos treinamentos que eu faço, né? Os gestores saírem do treinamento e falar, porque aquele cara lá da minha equipe é um M4. Ah, esse não, esse é um M2, né? Então aí a tendência é rotular as pessoas. Num primeiro estágio de aprendizagem, é natural acontecer isso. A gente generaliza o conhecimento para depois ir, né, à medida que você vai praticando, você vai aprofundando esse conhecimento e especificando o conhecimento. Quando a gente especifica o conhecimento, aí a gente pode mergulhar na proposta real daqueles dois autores, né, do Ken Blanchard e do Paul Hersey. Eles dizem que esse diagnóstico, né, que identifica qual grau de maturidade está o seu colaborador, ele precisa ser feito por tarefa. Por quê? Olha só como é que tem uma lógica isso, né? Pode ser que uma pessoa que, no genérico, seja um M4 na sua equipe. Pode ser que essa pessoa, na medida em que você dá uma nova tarefa, olha, a partir de agora você vai gerenciar um novo projeto. E se ele não tem conhecimento nenhum deste projeto, ele vai voltar pelo menos aqui para o M2. Por quê? Porque ele ainda não teve contato com esse projeto ou com essa tarefa. Então você vai precisar também ir num passo a passo de aprendizagem com ele. O que acontece normalmente com pessoas mais experientes, e se a gente está falando no genérico lá do M4, é que essas pessoas aprendem mais rapidamente. Por quê? Porque elas já conhecem a cultura da empresa, elas já conhecem como as coisas funcionam nessa empresa, nessa área, às vezes em outras áreas que ela vai precisar ter interação. Então, ele acaba passando pelo processo de aprendizagem mais rapidamente, tá? Mas é para a gente entender que nem sempre uma pessoa que a gente no genérico ali rotula como M4, nem sempre ela está em tarefas novas nesse mesmo patamar. Então é bom ter esse cuidado. Para você então fazer uma delegação estratégica, você tem que considerar o grau de maturidade de cada uma das pessoas da sua equipe e procurar delegar de acordo com a necessidade de cada um. Nossa, se você considerar isso que eu estou ensinando aqui agora para você, você vai ter um crescimento, um desenvolvimento da sua equipe completamente diferente e muito mais acelerado. O que vai aliviar a sua sobrecarga, porque na medida em que você desenvolve as pessoas, elas começam a aprender mais e a ficar mais autônomas na realização das tarefas e elas passam a fazer entregas também de maior qualidade. Então, só tem benefício em aprender, treinar, né, como é que se faz esse diagnóstico e passar a delegar
O que é usar a estratégia na delegação? É olhar o grau de maturidade e delegar aquilo que a pessoa precisa para se desenvolver. Então, se eu tô lá com um M2 que precisa desenvolver conhecimentos técnicos, eu então vou providenciar alguma forma de ou eu mesmo ensinar para ele esses conhecimentos técnicos, ou então pedir alguém da equipe que ensine isso para ele. Uma das coisas que pode te ajudar muito também na sobrecarga é você, ao invés de ensinar todas as vezes, se você tiver alguém que possa fazer isso no seu lugar, talvez essa pessoa até faça melhor do que você, porque ela está ali no dia a dia praticando aquela tarefa e aí você libera mais tempo ainda, mais do seu tempo, para que você possa fazer outras atividades mais estratégicas. Então, na medida que eu ou alguém da equipe, né, ensina para esse M2, ele pode ir se desenvolvendo e passando para outros graus de maturidade naquela tarefa. Tem um cuidado que é importante tomar quando a gente está falando, por exemplo, do M4, tá? Porque quando eu vou delegar novas tarefas para o M4, elas precisam representar um desafio para ele. Normalmente as pessoas que já estão mais maduras e que têm mais experiência na equipe, elas precisam ser desafiadas, não com uma coisa muito, muito difícil, mas que tire ela um pouco da zona de conforto. Muitas pessoas gostam de ser desafiadas, ao contrário do que a gente pensa. Então, olhe sempre com carinho para o seu M4, no sentido de delegar para ele tarefas que vão fazer ele se movimentar, vão fazer ele se desenvolver. E cuidado, porque na medida em que você delega para um M4, lembra que essa é uma pessoa que se desenvolve mais rapidamente, mesmo numa tarefa nova? Então, toma cuidado para você ajustar a quantidade de acompanhamento, a frequência de acompanhamento que você faz para essa pessoa, porque ela pode ficar até irritada se você tiver o tempo todo em cima dela, tentando mostrar como é que ela deve fazer. Um M4, mesmo com uma tarefa nova, o ideal é que você explique a tarefa para ele numa reunião de delegação, que você explique com detalhes, que você diga claramente qual é o resultado que você espera com essa tarefa e a partir daí você combina com ele um prazo e deixa o canal aberto para ele te perguntar caso ele tenha dúvidas. E aí faz um acompanhamento bem menos frequente. Então, hoje falamos aqui sobre delegação estratégica e que nós precisamos aprender a fazer um bom diagnóstico para conseguir fazer mais do que uma distribuição de tarefas. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com quem você acha que precisa também desse conhecimento. Se inscreve no meu canal para você me acompanhar nos próximos vídeos também. Te vejo em breve.